Paulo. E hoje a Daniele traz um tema, aliás, é difícil, né, falar que o tema é significativo. Todos os temas são extremamente significativos e podem ter certeza, nenhum deles por acaso é trazido para a gente, vocês já sabem disso. A Daniele vem falar hoje da oração. Daniele, nossa gratidão pela sua presença, fique à vontade. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade, agradeço o convite do Orson, vocês também terem aceitado a indicação do Orson. E hoje eu trouxe para falar sobre a coletânea das preces espíritas, nada mais propício que falar sobre a oração, o Pai Nosso. E é importante também a gente dizer, enfatizar, como ela falou que eu trabalho na área da saúde, dia 1º de setembro deu início ao Setembro Amarelo. Não sei quem já ouviu falar sobre o mês do Setembro Amarelo. É o mês de prevenção ao suicídio, porque é muito importante a gente conversar com o nosso próximo, ouvir o nosso próximo, ver como ele está, perguntar se está tudo bem, se precisa de alguma coisa. Às vezes na nossa casa a gente esquece, com a nossa correria, de dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, perguntar se está tudo bem. Na nossa casa a gente coloca tudo para fora e às vezes esquece de ver que o outro também é um irmão nosso, é um ser humano que também precisa de atenção, não só a gente, mas todos precisam de atenção. Então, eu sugiro para a gente tá pensando e enfatizando como o dia 10 de setembro é o dia do Setembro Amarelo, e a gente pensar nessa importância de que às vezes na correria do nosso dia a dia, nos desvalores do nosso dia a dia, porque são tantas coisas que acontecem e a gente não presta atenção, a gente deixa de dar o valor real à vida e o valor real às pessoas. Então é muito importante a gente olhar o nosso próximo, a nós mesmos e aos nossos familiares, os nossos amigos de trabalho. E isso é amar ao próximo, A falta do amor ao próximo, a falta do amor na gente vai fazendo com que a gente se sinta diferente e que às vezes perca a esperança, perca o valor na vida. Mas por isso que quanto mais a gente estuda a doutrina, o Evangelho, a gente se fortalece, porque ninguém nasce sabendo. Quando a gente estuda, a gente passa a compreender melhor as coisas. E quando a gente compreende, é aí que a nossa fé vai ser raciocinada. Nossa fé não está sendo conduzida, ela está sendo raciocinada, pensada, refletida. E nada mais que se liga à oração. Porque o que é oração? Orar e ação. Não basta só orar, tem que ter ação. Oração é atitude, é pensamento, é como a gente se comporta no nosso dia a dia, como a gente se comporta com as pessoas. Todos aqui têm o Evangelho segundo o Espiritismo? Sim, todos já leram? E no Evangelho segundo o Espiritismo, o último capítulo é o 28, Coletânea de Preces Espíritas. E aí eu pergunto para vocês, alguém aqui sabe por que Kardec colocou as orações no último capítulo? Alguém já parou para pensar nisso? Porque o livro, no último capítulo, é as orações, e ainda tem um livrinho extra que Kardec fez, só a coletânea de preces. Alguém sabe? Alguém já parou para pensar por que as orações estão no último capítulo? O que mais que poderia ser? Uma preparação pelaquilo que você fez a oração em todo o seu dia a dia. Ótimo. Muito bom, gostei. Preparação. Bom termo. Kardec se preocupou, como pedagogo, como professor, com o respeito que ele tinha para com o ser humano, e que tem, de colocar a oração no último capítulo, porque ele seguiu uma estrutura pedagógica. Em todos os livros de Kardec, todos eles são conectados. Eu posso conhecer a doutrina e me aprofundar nela em todos os livros.
Então é importante a gente conhecer as obras de Kardec, as revistas espíritas. E nisso Kardec se preocupou com o quê? Primeiro eu vou estudar, vou conhecer o Evangelho, vou saber como aplicar o Evangelho e sentir o Evangelho, para realmente fazer uma oração de forma verdadeira, para que a minha oração seja uma atitude, seja uma ação. Para que eu não faça uma oração só falada da boca para fora e sem sentir, sem perceber, não fazer de forma automática, né? E quantas coisas não só oração nós fazemos de forma automática na nossa vida. E a gente não pode deixar que as coisas se tornem automáticas. Eu acordei, eu vejo o sol, eu vejo pessoas, eu me vejo, né? Eu perceber as coisas que estão à minha volta. Isso é muito importante. E às vezes a gente não se dá conta dessa realidade. Então Kardec pensou no que? Primeiro a gente estuda, compreende o Evangelho e a gente passa a sentir melhor o Evangelho e a perceber as palavras de forma verdadeira. Então é por isso que o capítulo da coletânea de preces espíritas é o último. E é muito interessante que quando a gente vê, Kardec sempre coloca um preâmbulo antes das orações. Para o quê? Para a gente, né, saber o porquê da importância daquela oração, o porquê a gente vai se utilizar e como a gente deve pensar, como a gente deve proceder, o que a gente deve sentir ao fazer aquela oração. Mas para a gente falar de oração, é importante a gente pensar, né, recapitular, como Kardec fez toda uma estrutura. No capítulo anterior, no capítulo 27, é o pedir e obtereis. Eu tenho que pedir e eu tenho para obter. Vamos falar assim o seguinte, para eu pedir, eu tenho que pensar, né? Eu estou pensando. O que eu estou pensando? No que eu acredito? É isso que eu vou obter. Não adianta alguém vir e dizer para mim, pense de tal maneira. Se eu não pensar, se eu não acreditar, se eu não pedir, se eu não querer, né? Jesus, Deus, quer o melhor para a gente. Mas as leis divinas, o conhecimento, a prática, tem que partir da gente, né? Ele nos dá 3 ferramentas. Todos nós temos 3 ferramentas. Vocês sabem quais são as 3 ferramentas que Deus nos dá para a nossa vida? Alguém sabe comentar quais são as 3 ferramentas que todo ser humano tem? Eu vou ajudar, hein? Inteligência, vontade e pensamento. Todos nós temos essas 3 ferramentas. Inteligência, vontade e pensamento. E Kardec enfatiza muito nos seus livros sobre essas 3 ferramentas. Porque para a gente fazer qualquer coisa na nossa vida, nós precisamos nos utilizar dessa ferramenta. É igual quando a gente fala, agir sem pensar. Foi nervoso, fiz sem pensar. Mentira. Nós sempre pensamos antes de falar ou fazer qualquer atitude, qualquer coisa. Nós podemos pensar rápido, nós podemos colocar aquilo que a gente não está conseguindo controlar, mas que a gente pensou. Né? Então não nos esqueçamos que precisamos prestar mais atenção no que a gente pensa e como a gente vai reagir a certas situações. Então, antes de eu colocar uma atitude em prática, que vamos pensar no que eu quero colocar, no que eu gostaria de ouvir do outro, no que eu acho que é importante eu falar. Então, Kardec, no capítulo 27, Pedi obtereis, ele coloca o item Condições da Prece. E no item 4, ele vai indicar o capítulo 10. Isso é muito interessante porque Kardec sempre faz essas devolutivas e a importância do quê? Do estudo. A gente está sempre voltando, a gente acha, já li tal item, já conheço, já sei. Só que é importante que eu volte, que eu reflita, que eu interaja, que eu correlacione o conteúdo, né? Eu já li o Evangelho, eu já sei tudo. Mas você sabe mesmo, você compreende? Porque cada dia na nossa vida a gente tem uma nova experiência. Então, o que quer dizer? Cada vez que eu leio um livro, eu vou ler de maneira diferente, principalmente se for um livro de estudo. Um livro de estudo traz muito conteúdo para a gente e, às vezes, e nem sempre,
a gente consegue tirar todo aquele conteúdo, e Kardec traz muita riqueza, muitos conteúdos para realmente nos fortalecer e nos ajudar em vida. Então, quando ele indica o capítulo 10, o item 7 e o item 8, bem-aventurados os misericordiosos. O que é ser misericordioso? O que é ter ter misericórdia pelo próximo? O que será que é? Será que eu sei realmente? É igual quando a gente pergunta o que é fé, né? O que é realmente amar ao próximo, amar a si mesmo? E quando Kardec faz a primeira pergunta do livro dos Espíritos, que é Deus? Ele não coloca a palavra o que é Deus. Ele pergunta que é Deus. Nós não sabemos, nós não temos a menor noção, mas a gente sabe que Ele é superioridade. Então Kardec coloca lá, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Nós não temos a menor noção do que é uma inteligência suprema e causa primária. Mas a gente vai evoluindo para um dia conhecer. Quanto mais a gente vive, mais verdade, mais tempo para conhecer a verdade e as leis divinas a gente tem. E aí volta como a gente se aproveita do tempo que a gente tem. E quando Kardec fala dos misericordiosos, ele enfatiza a mensagem deixada por Jesus. Deixai ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com o teu irmão, se queres ser agradável a Deus. Então não adianta eu fazer oração, eu pedir para eu ser perdoado, se eu não perdoo o meu irmão, se eu, para com atitude com o meu irmão, eu não tenho piedade, eu não sou misericordioso, eu não tenho paciência e eu não tenho amor para com ele. Então Kardec e Jesus nos enfatizam o quê? A oração, para ser verdadeira, ela tem que ser uma atitude. Eu não tenho que gostar de tudo e aceitar tudo, mas eu tenho que começar a compreender que aquele outro irmão também está em evolução. Por isso que Jesus veio à Terra e nos amou como Ele amou. Por quê? Porque Ele sabe da evolução. Ele sabe que nós somos germes do amor e que precisa ser cultivado e trabalhado. Ele fala que nós precisamos ter humildade na oração. Não precisa de muitas palavras, não precisa de palavras difíceis. Às vezes a gente pode fazer uma oração sem ninguém estar percebendo, só de olhar para uma pessoa e mandei uma frase, Deus te abençoe, de forma verdadeira, de forma sentida. Isso está sendo de forma real. Isso está alcançando. O que importa é o que a gente sente. E ele também fala que a gente pode orar em secreto. Às vezes é muito mais importante a gente orar em secreto do que expor a todos, né? Que isso também não seja uma questão de ostentação. Eu acredito. Tá, mas você sente, você vivencia. Então isso é muito importante. E ele fala que a gente deve perdoar sem comparação. Quem aqui consegue viver sem comparar qualquer coisa? É impossível. Por isso que a gente precisa de muita compreensão, de muito conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tem, eu não vou julgar por qualquer motivo, eu não vou comparar por qualquer motivo. Se todos nós somos diferentes, vamos pegar um padrão simples. Ninguém é igual a ninguém, por mais que seja filho, que tenha genética, que seja próximo, ninguém é igual a ninguém. Por que temos padrão de beleza? Por que impomos diversas coisas? Então o que Kardec sempre fala? Fé raciocinada. Que possamos sempre prestar atenção, estudar, compreender. E daí Kardec vai falar sobre a eficácia da prece. Bom, todos nós queremos que a nossa prece tenha um objetivo e que alcance esse objetivo. Mas como nós vamos fazer isso? Nós temos que crer, e para crer a gente tem que conhecer, a gente tem que estudar, a gente tem que vivenciar, a gente tem que esperar do próximo e para o próximo que a gente quer para a gente. E a gente tem que o quê? Além de crer, pedir. Porque quando eu peço,
algo positivo, eu estou pensando algo positivo. Mas e quando eu penso algo negativo, quando eu faço uma fofoca, quando eu falo mal de alguém, eu também estou emitindo e pedindo coisas negativas. Então precisamos prestar muito atenção em todo momento do nosso dia. Porque a partir do momento que eu estou pensando algo, eu estou emanando energias positivas ou negativas. Então vem aquela frase, né, dos 3 crivos. Eu só vou falar algo se é útil, se é bom e se é verdadeiro. Se não for útil, se não for bom e se não for verdadeiro, por que eu vou falar? 3 ferramentas para a gente pensar. Somos ativos com livre-arbítrio e com iniciativa. Nunca nos esqueçamos disso como as nossas ferramentas. Inteligência, vontade e pensamento. Então eu vou lá, mas eu pedi para Deus. Deus te deu a inteligência, a vontade e o pensamento. Pode pedir, mas também queira fazer. O ser ativo da história é você. As ferramentas para ser ativo, as ferramentas para ser uma boa pessoa, todos nós temos. Todos nós temos a ferramenta para ter um planeta harmonioso, um estado, um país, uma cidade, um mundo harmonioso. Só que depende de quem? De nós. Não basta só crer, basta pedir. E pedir é o que eu estou procurando ser. O que eu estou procurando pedir? O que eu estou procurando pedir para mim mesmo? O que eu estou procurando pedir para o meu ambiente, para a minha vida? Então Kardec mostra que mesmo pelas ciências, nós temos as leis naturais e imutáveis. Então é a mesma coisa da gente perceber o sol, né, o dia, a noite, todas as coisas que a ciência vai comprovando mais e mais, quanto mais estuda, mais coisas se comprova. Então, o que Kardec vem confirmar? Deus não lhe deu o entendimento e a inteligência para que não os utilizasse, a vontade para não querer, a atividade para cair na inação. A providência é prudente. Nós só vemos o presente. O sofrimento é útil para a sua felicidade futura. No nosso vocabulário restrito, é sofrimento. Na nossa evolução, nós vemos como sofrimento. Só que quanto mais a gente estuda, a gente vê o quê? Que tudo é oportunidade. Como eu trabalho com as oportunidades. Nós vivemos num mundo de provas e expiações e você se pergunta, poxa, mas eu estou num mundo de provas e expiações, o mundo de provas e expiações é difícil. Volta a pensar. Nós temos inteligência, vontade e pensamento. Prova só é dada para o aluno que estudou. A gente já estudou, a gente tem que pôr em prática. A gente precisa pôr em prática o que a gente estuda, o que a gente traz, né? Quando a gente reencarna e quando a gente está aqui encarnado, o que a gente acredita. Ah, mas eu vou fazer isso, ninguém está vendo. Não, mas a tua consciência está vendo. Não sabemos tudo, mas a cada dia que passa, onde está escrito a lei de Deus? Onde está? Na consciência. E a consciência é escrita a todos os dias. Então, quanto mais eu estudo, quanto mais eu aproveito o meu dia, quanto mais eu aproveito o meu tempo, nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Estamos espiando algumas coisas. Mas se a gente fosse espiar tudo, não tem como. Mas Deus nos ama muito. E Ele sabe que quanto mais prova a gente passa, e quanto mais prova a gente supera, a gente redime outras expiações que a gente teria que cumprir e fazer. Então é importante que a gente estude para ter uma fé raciocinada, para que a gente tenha atitudes raciocinadas, que eu não diga eu fiz algo sem pensar, porque oração é atitude. Deus concede, se pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Normalmente, o que a gente pede? A gente pede esses 3 itens. A gente esquece de pedir esses 3 itens.
né? Coragem, paciência e resignação. E o que ainda lhe considerar são os meios de se livrar das dificuldades, com a ajuda da ideia que lhes serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará o mérito da ação. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmos. Segundo a máxima, ajuda-te e o céu te ajudará. E não aos que tudo esperam do socorro alheio sem usar as próprias faculdades. Porque se Deus te deu inteligência, qual mérito você tem em não fazer nada? Em querer que as coisas venham prontas, que o conhecimento viesse pronto? Se Jesus tivesse nascido perfeito, se Ele não tivesse passado por todas as etapas que nós passamos, será que Ele ia nos amar e nos compreender e nos respeitar e viver e passar o que Ele passou, ter voltado para o mundo de provas e expiações para a gente? Para nos ajudar? Se Ele tivesse nascido perfeito, será que Ele conseguiria perceber que nós somos seres de evolução, sementes do amor, filhos de Deus? Ninguém nasce perfeito. Mas todos somos diferentes, por isso vivemos em sociedade. A qualidade de um me ajuda numa coisa, a qualidade de outro me ajuda em outra. Já pensou se todo mundo fosse assistente social? O mundo estava parado, né? Ainda bem que tem diversas profissões, diversas pessoas e diversos gostos. Ainda bem que existe o livre-arbítrio, né? É isso que caracteriza a minha individualidade. Então, quanto mais eu estudo, o que eu comprovo? Que eu consigo perceber mais o mundo, que eu consigo perceber mais a mim e ao próximo. Ah, mas estudar, né? Quantas pessoas dizem que desistem da doutrina espírita? Porque a doutrina espírita é uma doutrina que pede estudo. E o estudo diário, de perceber suas ações, de compreender suas ações, de compreender e amar ao próximo. Porque eu também erro. E eu compreendendo que eu erro, que eu estou em evolução, eu vou compreender o próximo. Eu vou compreender o próximo que também está em evolução. Nem sempre vai estar na mesma etapa que eu. Mas todos estamos no mundo de provas e expiações porque estamos em sintonia, né? Existem espíritos um pouco mais avançados, sim. Mas dizer, eu sou o melhor, às vezes o outro é um pouco melhor em outras coisas. Então, perceber as diferenças e a importância das diferenças. Então, pela oração, nós somos inspirados pelos bons espíritos. Todos nós temos um bom espírito do nosso lado, né? Se nós estamos na Terra, como Cosme Massa, alguém já ouviu vídeos do Cosme Massa aqui? O Cosme Massa é um grande estudioso da doutrina espírita. Ele tem uma página que chama Kardecpedia, ele tem uma página que chama IPA, que ele é dedicado totalmente às obras de Kardec. E ele enfatiza muito que no Livro dos Espíritos todo mundo fala, que a gente sempre, todo mundo fala, não, perdão, nós temos um espírito, que é o nosso espírito protetor, o nosso anjo da guarda, que ele é uma ordem superior à nossa. Então ele sempre fala, se nós temos características nossas, né, de imprevidência, de orgulho, de ambição, de paixão, então nós estamos lá no meio do quê? Dos espíritos imperfeitos. Todos nós somos espíritos imperfeitos. Se o nosso anjo da guarda é uma ordem superior, quem é o nosso anjo da guarda? Qual a ordem dele? Ele é um espírito bom. Então todos nós temos um espírito bom que nos acompanha, né? Todos nós temos alguém a quem nos dirigir e vamos ser inspirados, intuídos por este. Este é o estilo mais simples de mediunidade que todos nós temos. Todos nós temos, né? Todos nós somos médiuns, porque se nós não fôssemos médiuns, nós não teríamos a inspiração e a intuição do nosso anjo da guarda. Mas nem todos têm mediunidade ostensiva, né? De estar percebendo. Mas a característica leve da mediunidade, todos nós temos, né? Da intuição, que é uma das mais importantes.
de perceber o nosso anjo da guarda. E será que quando a gente acorda, ou quando a gente vai dormir, a gente lembra de agradecer e lembra que Ele está junto com a gente? A gente lembra que tem um Espírito, não, que Ele está do nosso lado só para a gente, e a gente vai se sentir mal, porque o nosso Espírito bom pode estar trabalhando para outros Espíritos também. Você vai falar, poxa, mas eu não sou a única? Não. Ele consegue trabalhar com mais de um Espírito. Mas não esquecer que a qualquer momento que a gente precisa dele, Ele está ali para nos ouvir e Ele está ali para nos inspirar. Então, a partir do momento que eu tenho a questão do crer e o pedir, eu estou crendo e eu estou pedindo e eu vou ser inspirada. Eu tenho certeza. Porque quando nós temos os nossos filhos, por mais que ele faça coisas boas ou coisas erradas, a gente deseja o melhor, a gente espera o melhor e a gente vai estar ali para o que der e vier, não é? E eles também estão assim para conosco. Então nós temos que perceber que nós temos que ter forças. E na oração nós recebemos força e inspiração. E daí o mérito da evolução vai ser de quem? Totalmente nosso. O mérito não pode vir de outra pessoa. Kardec continua que a ação da prece é o quê? A transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por ela nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. É a forma de transmissão do pensamento. Apelo eleva-se para ele. Então, tudo que a gente pensa, a gente transmite. Então, volta lá. Quando eu pensei algo bom para alguém, eu estou transmitindo boa energia. Se eu estou pensando coisa ruim de alguém, eu estou emitindo pensamento ruim para aquela pessoa. E se ela estiver receptiva, ela vai receber tanto bom quanto ruim. E no meu ambiente de casa, se eu estou pensando só coisas ruins, o meu ambiente vai ser ruim. Se eu tiver duas pessoas no mesmo ambiente, uma está bem, a outra está mal, e você chega e pergunta, como é o ambiente? A que está bem vai falar, nossa, foi super legal, adorei o ambiente, é lindo, maravilhoso. A pessoa que está ruim, ela vai reclamar de tudo. Então, o que a gente pensa influencia na nossa classificação, na nossa visão de mundo, na nossa visão dos outros seres humanos, na nossa visão. Kardec também fala sobre o fluido universal. Quando Kardec fala sobre o fluido universal, aí que a gente vê novamente que Kardec se preocupou com a doutrina em todos os pontos. Se eu quiser estudar a doutrina pelo Evangelho, eu tenho que prestar atenção, porque todos os princípios da doutrina espírita estão ali. Todos. Mas quando eu correlaciono todas as obras, eu me aprofundo mais. Eu tenho certeza. Eu percebo os detalhes, eu percebo a riqueza. Então, nesse capítulo, quando Kardec fala do fluido universal, ele fala que o quê? Preenche o espaço, é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento. Quando, pois, o pensamento se dirige para algum ser na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um ao outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos onde quer que eles se encontrem. Assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre os próprios encarnados. Então aí Kardec está comprovando que o efeito da nossa oração, o efeito do nosso pensamento, o efeito da nossa atitude. Quando Kardec pergunta o que existe no universo, os espíritos respondem: princípio inteligente e princípio material. O princípio inteligente evolui e o princípio inteligente se utiliza do princípio material para evoluir. A matéria não tem evolução, a matéria tem transformação. E nós precisamos nos utilizar das matérias à nossa volta para a evolução. Não para uma paixão, não para um orgulho, não para ter mais ou querer sem necessidade. Porque a gente não vai levar essas matérias conosco. Cada local tem um tipo de matéria necessária.
Então nós temos que perceber que o quê? O fluido universal está em tudo, né? Está à volta de tudo. E o nosso pensamento é transmitido. Então vamos nos preocupar com o nosso pensamento. Kardec entra nesse capítulo de voltar a enfatizar bem-aventurados os aflitos. É o capítulo 5, é o maior capítulo do Evangelho, né? E é às vezes um dos mais falados. E nesse item 4 desse capítulo, Kardec fala: as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se quisermos, tem duas origens bem diversas que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida, consequências natural do caráter e da conduta daqueles que o sofrem. Agora, diante dos itens que eu vou falar, vocês vão perceber se o que vocês estão tendo como vicissitudes e coisas que estão prejudicando a vida de vocês é de vida passada ou é de vida presente. Alguém aqui já teve alguma atitude imprudente? Agiu de forma sem pensar, com imprevidência, com orgulho, com ambição, com falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado seus desejos, interesse, vaidade, disputas, divergências? Se nós estamos dentro desse ponto, a maior parte dos nossos sofrimentos é desta vida. Não é de vidas passadas. Expiações, coisas de vidas passadas é diferente, né? Nós temos que trabalhar com a nossa paixão, com o nosso orgulho e com o nosso egoísmo. Kardec tem um capítulo muito interessante no livro Obras Póstumas, onde ele fala muito sobre igualdade, liberdade, fraternidade, e um outro capítulo onde ele fala sobre a origem do orgulho e do egoísmo. E quando ele fala sobre orgulho e egoísmo, a gente acha que o egoísmo é pior, né? Só que o egoísmo surge, nasce do orgulho. Então, quanto mais a gente estuda, a gente vai ver e compreender. Orgulho, egoísmo é extremamente importante. Quando você estuda, você fala, não, mas esse é o problema. Não. O problema é como nós lidamos com o orgulho e com o egoísmo. O orgulho e o egoísmo é o que nos motiva, é o que nos impulsiona, é o que nos faz querer conhecer mais, saber mais, viver mais. O problema é quando você se prende à materialidade e a coisas baixas. Eu posso ter orgulho de mim, eu posso ter orgulho do outro, eu posso ter orgulho de algo que eu adquiri, mas saber lidar com o meu orgulho. O problema é quando eu deixo extrapolar as minhas paixões. Então precisamos prestar atenção nas nossas paixões. O que eu gosto? Por que eu gosto? Será que eu consigo trabalhar? Será que eu consigo lidar? Será que no momento que eu precisar ficar sem, eu vou conseguir lidar com isso? Eu vou conseguir ficar sem um objeto ou mesmo sem uma pessoa? Porque quando a gente fala, é o meu filho, é o meu marido, é a minha namorada, não é? A gente já põe o meu, a minha sempre. A gente tem posses das pessoas e das coisas. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria das suas aflições e que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência. Olha o que Kardec enfatiza. Não é o mal que eles afastam de nós, mas é a nós que eles afastam do pensamento que nos pode causar o mal. Quando nós fazemos uma oração, quando nós pensamos em coisas positivas, nós somos afastados do mal. O poder da prece está no pensamento e não depende nem de palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. E ele fala da importância das preces inteligíveis. Nós temos que ter sentimento, clareza e reflexão. Para que toque o coração, é necessário que cada palavra revele uma ideia. E se não a compreendermos, ela não pode revelar nenhuma. Eu digo para vocês como é interessante vocês perceberem quando vocês chegarem em casa, porque todas essas frases que eu estou lendo do meu caderno estão no Evangelho. Nenhuma eu estou falando porque eu escrevi. Estão no Evangelho. E às vezes a gente, nossa, mas eu já li esse capítulo. Eu não percebi isso. Eu não percebi essas palavras. Eu não percebi o que ela está querendo me passar. Então, ler com calma, ler com vontade, se utilizar da inteligência.
E ele volta da questão da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Diante de tudo que a gente viu, ele fala para a gente ter um exemplo, né? Eu quero ter exemplos do que uma prece pode fazer para um espírito sofredor ou para um espírito desencarnado. Ele sugere para a gente ver o livro Céu e Inferno, na segunda parte do livro, que é uma parte onde são só comunicações. Às vezes a gente fala, eu gostaria de ler um livro mediúnico, eu prefiro o livro mediúnico. E a gente esquece que no Evangelho também, toda a segunda parte de cada capítulo tem instruções dos Espíritos. São mensagens que Kardec separa, que faz um fechamento do estudo de cada frase bíblica, cada frase que Jesus deixou com aspecto moral. E esse é um outro ponto importante. Kardec separou só as frases com aspecto moral, para realmente atingir todas as épocas e todas as pessoas. Quando a gente faz uma oração para uma pessoa que desencarnou, que morreu, ou por alguém que está sofrendo, a gente pode abreviar os sofrimentos. Nós estamos emanando energias positivas, nós estamos lembrando deles, mandando coragem, dando desejo de melhora, auxiliando ele no seu arrependimento, na sua reparação e desviar o pensamento do mal. E isso é amor ao próximo. Fazer oração por alguém que está sofrendo, por alguém que desencarnou, é ter amor ao próximo. Eu promovo consolo, eu promovo estímulo, eu promovo bons conselhos. E o que a gente vê? Quando a gente pensa e a gente promove o outro a pensar, a gente está consolando. E que foi que Jesus fez a vida inteira dele conosco? Nos consolar, nos dizer boas coisas, nos dar exemplo, nos repreender quando era necessário. Então, nós temos a esperança, a verdadeira esperança, de acreditar. Eu não posso ter esperança só por ter. Então, é muito interessante que no final desse capítulo ele tem, novamente, as instruções dos Espíritos, onde Kardec coloca duas mensagens. Uma do Santo Agostinho, e outra eu não estou lembrando o nome, e que vem o modo de orar. E ele logo começa que o modo de orar é o quê? É um dever. Todos nós devemos orar. Se orar é pensamento, se orar é atitude, todos nós temos esse dever de reconhecer os benefícios, agradecimentos, pedir e louvar. Nunca esquecer, agradecer, pedir e louvar. Isto independe das preces regulares da manhã, se é de dia, se é de noite, mas ela nos santifica, ela nos fortalece, ela nos ajuda. Então volta para a frase, orai e vigiai. O vigiar é a todo momento, o orar é a todo momento. Quando eu procuro ser uma pessoa correta, eu estou orando a todo momento. Quando eu procuro pensar em coisas boas a todo momento e fazer e cumprir com as minhas obrigações, eu estou orando. Os Espíritos sempre disseram, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Então, às vezes, não adianta eu estar aqui falando para vocês, aí vocês veem a Dani na rua fazendo tais coisas. Poxa, a Dani fala uma coisa e não faz outra. Mas aí que tá, daí a gente também tem que aprender que o quê? Às vezes eu posso estar aprendendo com o que alguém está me passando, mas nem sempre eu vou conseguir colocar em prática o que a gente fala. Será que a gente consegue colocar em prática todos os conselhos que a gente dá aos outros? Não é fácil, mas a gente precisa começar a pensar. O que eu aconselho o outro? Bom, é o que eu tenho que tentar fazer. O que eu espero do outro, o que eu espero para mim, é o que eu tenho que tentar fazer. Então, os Espíritos não prescrevem nenhuma forma absoluta de prece. Ou ainda com a ajuda de com o fim de ajudar as pessoas que sentem dificuldade em exprimir suas ideias, Por essa dificuldade que nós temos e toda uma questão histórica. Nós viemos de um mundo com muitas orações prontas. Então nós temos aquela questão, bom, será que se eu fizer uma oração com as minhas palavras, ela vai tocar a Deus, ela vai tocar os bons espíritos, ela vai tocar a pessoa que eu desejo? Vai! Nós viemos de uma história de que os padres oravam de costas, em latim. O que a gente entendia? Eu não era dessa época, mas a maioria dos brasileiros não sabiam latim. Então era uma obrigação e não uma coisa de sentir e vivenciar. E a mesma coisa que nós estamos aqui. Nós estamos aqui pela doutrina porque a doutrina me promove conhecimento, inteligência, despertar, reflexão.
A doutrina não quer que eu estacione, a doutrina não quer que eu pare. E o ser humano, com a sua inteligência, com o cérebro é uma máquina, ele odeia ficar parado. E a gente fala, eu não penso mais da mesma maneira, eu não tenho mais agilidade. Mas vai ver quanto que a gente estudou até os 18. A gente nunca parou de estudar. Se a gente continuou ou não na faculdade, mas a gente sempre usou muito o cérebro. E depois? Como é que a gente usa o nosso cérebro? Como é que a gente utiliza do nosso tempo? Que tipos de programas eu procuro assistir? Que tipo de pessoas que eu procuro estar à minha volta? Que tipo de coisas eu procuro pensar? Essa responsabilidade é minha. O que eu procuro é o que eu vou ter à minha volta. Não adianta eu querer ter pessoas boas na minha vida se eu não estou fazendo coisas boas. Eu quero energia boa se eu não trabalho com as minhas energias. Eu vou na sala do passe e eu acho que eu tenho que receber, mas eu não procuro ser melhor. Eu não procuro perdoar, eu não procuro refletir. Que merecimento que eu estou tendo. Na hora a gente está até recebendo e depois saí do centro, pensei coisas ruins, fiz coisas ruins, perdeu tudo. E daí se a gente falar, o que importa mais, Dani, tomar um passe ou ouvir uma palestra? O que vocês acham? O que vocês vão pensar depois e que pode vir à cabeça de vocês depois? O conteúdo. Então, independente de uma palestra, procurem sempre bons livros. O que vocês gostam de ler, né? Ciência, história, filosofia, religião, procurem ler. A leitura é muito boa. Como eu me ocupo do meu dia? Eu tenho que cuidar da minha casa para ter uma casa organizada. Eu tenho que cuidar da minha família para ter uma família que também vai querer cuidar de mim. Então Kardec enfatiza que a oração dominical é a prece. É o símbolo, vem do próprio Jesus. Pode substituir todas as outras, conforme a intenção que se lhe atribua. Será que a gente consegue pensar em todos os pontos que a oração do Pai Nosso pode promover? Sentir? É mais difícil. Então, normalmente ele fala, né? Vamos atribuir a uma única intenção, porque nem sempre a gente consegue ver toda a riqueza do Pai Nosso. Então, ele resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Ficou na dúvida o que eu vim fazer na terra, o que eu tenho que fazer para com o meu próximo. E a minha submissão a Deus, veja o Pai Nosso. Encerra ainda um ato de adoração e submissão, o pedido das coisas necessárias à vida terrena e o princípio da caridade. Porque a caridade, ela só vem quando a gente estuda. Não adianta dizer eu vou ser caridoso se eu não tenho conhecimento. A caridade, as leis só são aplicadas se eu tenho conhecimento e compreensão. Se eu não tenho conhecimento de uma lei, eu não vou conseguir aplicar e dizer eu sou caridoso. O caridoso não de dar uma esmola, mas de cumprir uma lei, de vivenciar aquela lei. E Kardec novamente sugere, né, o capítulo dos sede perfeitos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Nessa frase a gente pode ver que a gente crê em Deus, nós devemos sentir que nós cremos em Deus. Porque tudo revela o universo. A gente tem que louvar, a gente tem que ver o poder de Deus, a sua sabedoria, a sua bondade, a sua prudência, glorificar e render graças. É muito interessante porque quando Kardec coloca o Pai Nosso, ele coloca uma oração simples, mas ao mesmo tempo ele fala, se você quiser ver ela de forma mais profunda, de forma mais completa, ele coloca a explicação em cada parágrafo. Aí ele fala, venha a nós o vosso reino. Quando eu digo venha a nós o vosso reino, eu tenho que prestar atenção nas leis divinas, observar para aprender e estabelecer a paz e a justiça. Voltar na questão que nós temos instinto, inteligência, razão e liberdade. Com isso nós temos o nosso mérito e a nossa responsabilidade. E a gente tem a consciência que está sendo escrita. Não se preocupe com o outro, né? Faça melhorar o seu mundo interior. Mesmo que você dê os melhores exemplos, nem sempre o outro está apto para perceber aqueles exemplos. Mas que você tenha piedade
do que de saber que todos reconhecerão e estabelecerá o vosso reino na terra. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu tenho que desejar o que é feito nos melhores mundos, aqui também. Observar e submeter-se às vossas leis na terra e no céu. Ela é a fonte de toda a sabedoria e que, sem ele, nada podemos. Temos que começar respeitando não só as leis divinas, mas as leis que os próprios homens impõem para viver bem em sociedade, nem sempre a gente segue. Ah, mas foi uma lei, é para seguir por todos. Ah, mas eu quis transviar. Opa, cadê a nossa responsabilidade, sendo que a gente só evolui em sociedade? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então, não esquecer que a gente tem o alimento para o corpo e para o espírito. Com a inteligência, a gente tem que trabalhar materialmente e intelectualmente para prover as necessidades e atender o bem-estar. E com isso, a gente vai ter a evolução. E com a evolução, a gente vai ter o quê? A justiça de Deus. Aí Kardec enfatiza para a gente voltar no capítulo buscais e achareis. Bem-aventurados os aflitos e servir a Deus e a Mamon. Bem-aventurados os aflitos é sermos resignados, e quanto mais a gente estuda, mais compreensão e mais resignado a gente pode ser. E servir a Deus e a Mamon é a gente pensar nas riquezas e nas paixões desse mundo. Que a gente tem que trabalhar em saber que a matéria é para uma necessidade e não para o supérfluo. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E ele ainda enfatiza outros capítulos, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Amai os vossos inimigos e bem-aventurados os misericordiosos. Então, o que a gente tem que ver? Para eu perdoar, eu tenho que compreender o próximo. Mas eu tenho que compreender a lei divina. Eu tenho que aprender a cumprir. Eu tenho que rever e não contrair outras. Que eu até estacione, mas que eu não adquira novas coisas a vir a pagar. Caridade, assistir ao nosso semelhante nas suas necessidades, esquecer e perdoar as ofensas. Kardec faz uma pergunta: com que direito reclamaríamos a vossa indulgência se faltamos com ela para aqueles de que nos queixamos? Nós pedimos para Deus nos perdoar, nós perdoamos o próximo? Aí ele enfatiza a questão da reencarnação, para que nós nunca nos esqueçamos desse princípio da doutrina espírita. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então nós devemos pedir inspiração, e nisso a gente vai trabalhar com a nossa sintonia, com a nossa influência. Ah, eu estou sendo obsediado. Opa, você não está sendo obsediado. Você permitiu ser obsediado. Tudo é sintonia, tudo é influência. Se eu penso mal, quais espíritos vão estar à minha volta? Espíritos que estão pensando mal. Se eu estou pensando bem, quais espíritos vão estar à minha volta? Então, olha a nossa responsabilidade pela influência. A influência, quando a gente procura esse termo, não é que o outro está vindo em cima. Não, você está permitindo. Mas nós somos nós mesmos espíritos imperfeitos e encarnados para expiar nossas faltas e nos melhorarmos. A causa do mal está em nós próprios, e os maus espíritos apenas se aproveitam de nossas tendências viciosas, nas quais nos entretêm para nos testarem. Praticar o bem e renunciar ao mal. Contra nós mesmos que devemos dirigir os nossos esforços. Nós que criamos o mal ao infringir as leis e pelo mau uso que fazemos da liberdade que foi concedida. Então, quanto mais nos for dado, mais nos será cobrado. A nossa consciência é o nosso guia. Quando a gente desencarna e a gente passa um período de conflitos e perturbações, é a nossa consciência nos cobrando o que a gente sabe. Não está cobrando o que a gente não sabe. Está cobrando pelo que a gente sabe. Então, vamos observar a lei divina, a lei natural. Vamos perceber os princípios da doutrina, a evolução dos planetas.
e pedir sempre a assistência aos bons espíritos. Que assim seja. Agradeço e bom dia para todos. Nós agradecemos, imensamente a Daniele pela presença, pela explanação, pelas reflexões que possibilitou a todos nós, e como sempre fazemos, que nós saibamos levar junto de nós essa vontade da reflexão e da atuação. Eu acho que depois de palestras como essas, de momentos como esses de reflexão, a gente não pode jamais deixar de falar sobre aquilo que fica para depois. Depois desse aprendizado, depois dessas reflexões que já estão envolvidas no nosso processo de vida, o que a gente vai fazer? Eu estou te oferecendo, muitas vezes a gente ouve, eu estou te oferecendo isso. O que você vai fazer com isso? Então que nós pensemos também sobre tudo aquilo que foi explanado hoje, que é o texto do Evangelho, que são os ensinamentos do Evangelho. O que a gente vai fazer? Essa pergunta é para mim também, obviamente, em primeiro lugar. O que a gente vai fazer com esse aprendizado quando a gente sair do portão e nos depararmos com todas as tribulações e todas as adversidades que a vida nos traz? E aí então nós faremos prática e ação. E aí sim, a gente está complementando o conhecimento e a atitude. Que nós possamos ter coragem, que nós possamos ter confiança de que nós podemos sim fazer isso, atitude, por isso estamos aqui. E que a gente não caia no conforto e na acomodação de pararmos somente como ouvintes. Nós temos a propriedade da audição e da ação. Que nós possamos processar esses conhecimentos e transformá-los em atitude em todos os momentos. Hoje, à tarde, à noite, amanhã, 6 da manhã, 6 da tarde, no outro dia, e assim, para todos os momentos que forem reservados para nós. Bem, que assim seja. Ouçamos agora a nossa prece final. Na sequência, vocês tenham paz. E que tenhamos todos um excelente domingo, uma excelente semana. Sinto mãos pairando sobre mim. Vou orar ao meu anjo guardião, elevar o meu padrão até o céu, tomar um passe a doce imposição, concentrando, transfundindo, dispersando, refluindo, tudo com a divina força da boa vontade. Vou manter o pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber das esferas de luz, energias de restauração, fluidos cósmicos e libertação. Para conservar esse ambiente, o pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia, servir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim para o outro, sorrir às vezes muito é dar tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar e agradecer por esse auxílio, pedir amando a Deus, pois somos seus filhos.